Olá pessoal, bem-vindo a mais essa videoaula sobre limite. Eu estou utilizando como referência o capítulo 1 do livro do Anton. Nessa videoaula trataremos de algumas propriedades de limites. Dado duas funções, f de x e g de x, dado o limite de f de x com x tendendo a a e o limite de g de x com x tendendo a a, sendo o limite de f de x com x tendendo a a igual a L1 e o limite de g de x com x tendendo a a igual a L2, a primeira propriedade importante é que o limite com x tendendo a a de f de x mais g de x, a gente pode desmembrar esse limite em duas somas. O limite de f de x com x tendendo a a mais o limite de g de x com x tendendo a a. Como o limite de f de x com x tendendo a a é igual a L1 e o limite de g de x com x tendendo a h é igual a L2, o limite da soma de f de x mais g de x com x tendendo a a é igual a L1 mais L2. Dizendo de uma forma mais simplificada, o limite da soma de duas funções, obviamente, é a soma do limite dessas duas funções. Ora, se isso vale para a soma, vale para a diferença também. O limite de f de x menos g de x com x tendendo a a é o limite de f de x com x tendendo a a menos o limite de g de x com x tendendo a a, obviamente, L1 menos L2. O limite da diferença de duas funções é a diferença dos limites dessas funções. Se vale para a soma, vale para a diferença, também vale para a multiplicação. O limite de f de x vezes g de x é igual ao limite de f de x com x tendendo a a vezes o limite de g de x com x tendendo a a, L1 vezes L2. O limite do produto de duas funções é o produto do limite dessas duas funções. Vejamos aqui um exemplo. Temos aqui uma função f de x e uma função g de x. Na letra A, o exercício pede o limite de f de x mais g de x com x tendendo a 2. Podemos, pelas propriedades anteriores, desmembrar esse limite nos limites de f de x e de g de x. Ora, então podemos fazer separado, primeiro, o limite de f de x com x tendendo a 2 e depois o limite de g de x com x tendendo a 2. Fazemos a soma. Ora, o limite de f de x com x tendendo a 2 está aqui. O limite de f de x com x tendendo a 2 é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque quando nos aproximamos de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, y tende a zero. Limite de f de x com x tendendo a 2 é igual a zero. Ora, vamos ver aqui a função g de x. A mesma coisa acontece com a função g de x. 2 está aqui. Quando tendemos a 2 pela esquerda ou pela direita, y tende a zero. Óbvio que o limite de g de x com x tendendo a 2 também é igual a zero. Então, o limite de f de x mais g de x com x tendendo a 2 é a soma do limite de f de x com x tendendo a 2 mais o limite de g de x com x tendendo a 2. 0 mais 0, aqui, é igual a zero. Vejamos agora a letra B. Na letra B, novamente o exercício pede o limite de f de x mais g de x, agora com x tendendo a zero. Vamos fazer separadamente o limite de f de x com x tendendo a zero e o limite de g de x com x tendendo a zero. Ora, podemos observar aqui na função f de x que quando nos aproximamos de zero pela esquerda, y dá 1. Quando nos aproximamos pela esquerda, y dá menos 2. Obviamente, como os limites existem, mas são diferentes, podemos dizer que não existe o limite de f de x com x tendendo a zero.
Obviamente, não existe o limite de f de x mais g de x, com x tendendo a zero. Continuando com os estudos de algumas outras propriedades, temos aqui novamente o limite de f de x com x tendendo a a igual a L1 e o limite de g de x com x tendendo a a igual a L2. Ora, se valia para a soma, valia para a diferença e valia para a multiplicação, também vale para a divisão. O limite de f de x dividido por g de x com x tendendo a a, eu posso desmembrar e fazer o limite de f de x com x tendendo a a dividido pelo limite de g de x com x tendendo a a, que dá L1 dividido por L2. Obviamente, L2 precisa ser diferente de zero, porque no conjunto dos números reais, nenhum número divide zero. Novamente, podemos dizer de uma forma resumida que o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja igual a zero. Uma outra propriedade importante é que o limite da raiz enésima de f de x com x tendendo a a é igual à raiz enésima do limite de f de x com x tendendo a a, ou a raiz enésima de L1. Obviamente, com L1 sendo maior que zero, quando n for par, porque não existe a raiz de número negativo quando n é par. O limite da raiz enésima é a raiz enésima do limite. Uma outra propriedade, temos que o limite de uma constante k vezes f de x com x tendendo a c, eu posso jogar essa constante k para fora do nosso limite. Fica k vezes o limite de f de x com x tendendo a c. Obviamente, com k pertencendo ao conjunto dos números reais. Assim, o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite dessa função. Uma outra propriedade é que o limite de f de x elevado a n com x tendendo a a é igual ao limite de f de x com x tendendo a a elevado a n. Assim, o limite de f de x elevado a 3 com x tendendo a a é o limite de f de x com x tendendo a a elevado a 3. Vamos fazer esse exercício da página 87 do livro do Anton. Em cada parte, encontre o limite sem fazer muitas contas. O limite de 7 com x tendendo a 8, 7 é uma constante. O limite de uma constante é sempre a própria constante. Na letra B, o limite de 12, y, com y tendendo a 3, pela direita. Podemos tirar o 12 para fora, fica 12 vezes o limite de y com y tendendo a 3. O limite de y com y tendendo a 3 é 3. Multiplicado por 12, fica 12 vezes 3, que é 36. O limite de x sobre módulo de x com x tendendo a zero pela esquerda. Valores de zero pela esquerda são negativos. Valores iguais divididos é igual a 1. Limite de valores cada vez mais próximo de zero, mas não são zero. Pela esquerda, aqui dá negativo, aqui é módulo, é positivo. Como os valores são iguais, é menos 1. Obviamente, na letra D, o limite de W dividido pelo módulo de W com W tendendo a 5, obviamente dá 1 também, porque aqui é valor positivo, aqui é valor positivo, são dois valores divididos, dá 1. O limite de 1 dividido por 1 menos z, com z tendendo a 1 pela esquerda. Tendendo a 1 pela esquerda são valores cada vez mais próximos de 1, mas não são 1. Ficaria 1 menos 0,999999999, um valor muito próximo de 1, mas não é 1. 1 menos um valor muito próximo de 1, mas não é 1, dá um valor muito pequeno. 1 dividido por um valor infinitesimalmente pequeno é um valor muito grande, um valor que tende ao infinito. Por fim, vejamos agora esse exercício 2. Sabendo que o limite de f de x com x tendendo a a é igual a 1 e o limite de g de x com x tendendo a a é igual a 2, encontre os limites. O limite de
3 vezes f de x mais 2 vezes g de x com x tendendo a A, a gente pode desmembrar isso em limites separados. Lembramos que as constantes podem ser separadas e vão multiplicar depois. Então, pegamos o limite de 3 vezes f de x com x tendendo a A é 3 vezes o limite de f de x com x tendendo a A. O limite de f de x com x tendendo a A, nós temos aqui, vale 1. 3 vezes 1, 3. Mais o limite de 2 vezes g de x com x tendendo a A. Tirando a constante 2 para fora, temos 2 vezes o limite de g de x com x tendendo a A, que é igual a 2. 2 vezes 2, 4. Temos 3 mais 4 igual a 7. Na letra B, também podemos desmembrar essa divisão. Fazemos o limite no numerador e fazemos o limite no denominador. Ora, o limite de 2 vezes f de x mais 1 com x tendendo a A é igual a 2 vezes o limite de f de x com x tendendo a A mais 1, porque o limite de uma constante é uma constante. Fica 2 vezes 1, que é o limite de f de x com x tendendo a A, mais 1. Temos como resultado 3 no numerador. No denominador, temos 1 menos o limite de f de x vezes g de x com x tendendo a A. É a multiplicação desses limites aqui. 1 vezes 2. 1 vezes 2, 2. 1 menos 2, menos 1. 3 dividido por menos 1, menos 3. Na letra C, novamente, vamos fazer o limite separado no numerador e fazer o limite separado no denominador. O limite do denominador já está dado, é igual a 2. O limite da raiz quadrada de f de x mais 3 é a raiz quadrada do limite de f de x mais 3. O limite de f de x com x tendendo a A é igual a 1. 1 mais 3, 4. Raiz de 4, 2. 2 dividido por 2, 1. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.